Fala, meu povo, tudo certo? Sejam muito bem-vindos à nossa live de número 3, nossa terceira live. E hoje a nossa live vai ser um pouco mais rápida, porque hoje é véspera de Natal, dia 24 de dezembro. Inclusive eu vim de vermelho em alusão ao nosso querido Papai Noel. Então, nossa live hoje vai ser um pouco mais rápida, um pouco mais direta e objetiva, só para a gente não pular e não deixar passar em branco o nosso compromisso de estar aqui com vocês todas as terças-feiras, pontualmente 8 horas da noite. Então, por isso que hoje a nossa live vai ser um pouco mais rápida, porque eu tenho quase certeza que você vai estar em função de organizar presente, daqui a pouquinho ainda nas compras de Natal, ou daqui a pouquinho cozinhando, fazendo alguma coisa. Então, hoje ela vai ser um pouco mais rápida, porque eu sei que o tempo está um pouco mais escasso no dia de hoje. Então, o que nós vamos falar hoje? Antes de nós começarmos o nosso assunto diretamente, para quem não me conhece, o meu nome é Samir, eu sou técnico em repintura e aqui nesse canal a gente fala diversos assuntos sobre repintura automotiva. Inclusive, eu sou técnico em repintura, como eu já falei para vocês, e eu tenho uma empresa especializada em repintura automotiva delivery. O que significa isso? É um serviço de repintura que eu vou até a casa dos clientes. Eu sei que não é delivery na concepção da palavra, mas é uma forma de vocês entenderem de uma forma rápida e direta do que eu estou falando. Então, com esse serviço de repintura automotiva delivery, eu levo todo o material e ferramenta até a casa ou empresa dos clientes e eu faço um serviço que eu começo sempre de manhã, às 8 horas da manhã, e até o final do dia eu estou entregando o carro para o cliente. Assim ele não muda a rotina dele e eu coloco um dinheirinho no bolso. E tudo isso no final do mês me dá um salário de mais de 10 mil todos os meses trabalhando dessa forma. Mas assim, mais uma vez, antes da gente começar o nosso conteúdo, não esquece de seguir o nosso canal e compartilhar e também de se inscrever, ativar as notificações. Por que eu sempre peço isso? Porque o YouTube entende que cada vez que você curte, o que você compartilha, ou que você deixa um comentário, alguma coisa assim, ele entende que esse conteúdo tem uma certa relevância e assim ele entrega para cada vez mais pessoas e as pessoas vão se juntando à nossa comunidade e assim vão sabendo que existem outras formas de pintar carro sem ficarem presas dentro de uma oficina, certo? Mais uma vez, deixando sempre claro que tudo que eu vou falar aqui, nada é escrito em pedra, ou seja, nada é uma verdade absoluta. Se porventura você discorda de alguma coisa ou simplesmente algum tópico que eu falei você acha que não é bem assim e tal, deixe seu comentário aqui na nossa live ou me chama num direct lá no Instagram que a gente pode trocar uma ideia sempre de forma respeitosa, como eu sempre falo, né? Se vier me xingando, vai tomar aquele velho e bom bloco. Tudo que eu quero falar aqui com vocês é transmitir a minha experiência de mais de 20 anos já trabalhando com oficinas. E aí eu conheci concessionárias, oficinas grandes, oficinas médias e também oficinas de fundo de quintal quando eu trabalhava como técnico em repintura num lojista aqui na região sul de Porto Alegre. Certo? Então, qual vai ser o assunto da nossa live de número 3? Hoje o assunto é os 3 pilares para pintar carros em qualquer lugar. Ou seja, se a gente seguir essa metodologia, essa forma que eu vou mostrar para vocês, esses 3 pilares de sustentação do negócio, vocês vão conseguir fazer qualquer tipo de serviço. Mas daqui a pouquinho você vai ter alguém que vai ficar pensando, tá, mas isso é uma ferramenta especial, isso é uma coisa muito mirabolante? Não, 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 não. Vocês vão ver que não tem nada a ver com ferramenta, que não tem nada a ver com processo. É um processo, mas também não chega a ser um processo literal do processo de repintura. É mais um comportamento e uma forma de postura que a gente tem que ter, que no final, a maioria das vezes, transforma o teu cliente atual inclusive num vendedor do teu próprio negócio. Ou seja, tu faz com que o teu negócio se retroalimente. A gente não precisa ficar sempre que nem cachorro correndo atrás do rabo buscando sempre cliente novo. Por quê? Porque o nosso cliente, ele fica muito satisfeito com o nosso serviço e acaba recomendando o nosso trabalho para outras pessoas que têm um serviço similar ao que a gente conseguiu resolver para ele na casa ou no escritório, no serviço dele, fazendo um serviço de repintura delivery. Certo? Então, sem mais delongas, vamos para o nosso conteúdo que vai ser rápido, direto e objetivo. Por quê? Porque hoje é Natal. Vamos lá.
Os 3 pilares para o atendimento de pintura automotiva a domicílio são eles: comprometimento, disciplina e resiliência. Tá, mas o que isso tem a ver com pintura? O que isso tem a ver com tinta, verniz, primer, lixamento, toda aquela parafernália que a gente precisa para pintar carros? Diretamente, como eu falei para vocês, não tem a ver, não é um processo, é mais uma forma de comportamento e como a gente se porta perante o cliente, que isso são detalhes que muita gente acaba não cuidando e acaba perdendo o cliente por daqui a pouquinho falar uma bobagem, daqui a pouquinho ser um pouco mais invasivo na sua forma de conversar, de se portar. Então, tudo isso pode fazer com que a gente acabe perdendo clientes. Então, assim, a gente cuidando desses 3 pilares, eu tenho certeza que os clientes de vocês vão virar cada vez mais vendedores do negócio de vocês, porque cada vez que vocês atendem ele de uma forma satisfatória, que ele sai satisfeito com o serviço que você fez, automaticamente ele vai sair falando para todo mundo quando ele identificar um serviço similar ao que você acabou de solucionar para ele. Então, assim, começando um dos primeiros pilares para a gente fazer qualquer tipo de serviço a domicílio, ou até mesmo fora de uma oficina, é o comprometimento. Mas como assim comprometimento? Comprometimento com a experiência do cliente. O que isso significa? Significa que, como eu falei para vocês, a nossa ideia, a gente tem que estar focado numa coisa: a experiência do cliente em qualquer tipo de serviço, principalmente no serviço de repintura automotiva. Se a gente vai fazer um serviço delivery, automaticamente o cliente já está se tornando um cliente exclusivo. Isso gera uma sensação de exclusividade para ele, porque automaticamente todo mundo gosta de ser exclusivo. Quem é que não gosta de ter um tratamento diferente? Não ser simplesmente mais um na fila do pão. Todo mundo gosta de ser exclusivo. Então, quando a gente dá essa sensação de exclusividade para o cliente e mostra para ele que ele é um cliente diferenciado, que ele não é simplesmente mais um que vocês estão querendo ir lá atender e pegar o dinheiro deles, isso vai fazer com que lá na frente a gente consiga atingir o nosso objetivo, que é transformar esse cliente em um vendedor. Mas assim, o que vem a ser ser comprometido com a experiência do cliente? A maioria das vezes, já me aconteceu uma série de vezes, de o cliente entrar em contato comigo, o cliente fazer um orçamento comigo, o cliente marcar o serviço comigo e ele muitas vezes não chega lá, eu chego lá e ele me fala: cara, eu vou te ser bem sincero, eu não acredito nesse tipo de serviço. Eu vou fazer para ver como é que vai ficar. E depois esse cliente, no final do dia, quando eu entrego o serviço para ele, ele fica apaixonado pelo serviço e se transforma num vendedor do meu negócio. Por quê? Porque eu passei uma experiência para ele, eu fiz com que transcendesse a expectativa dele. Por quê? Lembra que eu falei para vocês nos vídeos anteriores que existe uma lenda que para pintar carros tem que ter estrutura, tem que ter cabine, tem que ter compressor gigantesco, tem que ter toda aquela parafernália de oficina? E eu já falei para vocês nos vídeos anteriores que isso não é bem assim, isso já foi assim, mas hoje em dia não é mais. E aí a gente consegue fazer um serviço personalizado para o cliente e transformar ele num vendedor do nosso negócio. Então, assim, alguns detalhes fazem com que essa experiência do cliente se torne algo mágico para ele. E uma delas é a gente estar comprometido com os horários. Quem aqui já não marcou um serviço de internet, de instalação de telefone, de TV a cabo, alguma coisa assim, marcar um horário com o profissional e o profissional te dá uma janela. Ele não marca assim, ó, 8 horas. Não, ele te diz assim, ó, eu preciso que esteja alguém em casa das 8 ao meio-dia. E muitas vezes ele vai de tarde. Por quê? Porque para ele não faz a menor diferença, porque ele sabe que quem precisa do negócio são os clientes. Eles não precisam do cliente. Então é uma coisa assim que eles invertem o jogo de uma forma e a gente fica escravo desse profissional. E muitas vezes quando esse profissional chega, a gente mesmo como cliente já está frustrado, já quer muitas vezes cancelar o serviço porque se já começou torto, imagina como é que vai ser depois. Então já teve várias e várias situações de eu chegar na casa do cliente, eu marco sempre 8 da manhã. E já teve umas quantas e quantas vezes, isso acontece quase que diariamente. Eu tiro
os clientes da cama. Mas como assim? Eu marco 8 da manhã com eles e 8 da manhã eu estou batendo na casa deles. Parece meio óbvio, parece meio banal isso, mas quem presta serviço dificilmente cumpre horários. Quantas vezes você já foi num médico que você agendou consulta, chegou mais cedo e foi atendido 30 minutos, 40 minutos, 1 hora depois? Por quê? Porque você precisa do médico, você precisa do dentista e você estava lá no horário, mas dificilmente eles cumprem o horário. E como é que você se sente quando esse profissional falha com esse horário de vocês? Vocês ficam frustrados. E muitas vezes vocês vão até esse profissional, acaba acontecendo esse atraso e vocês dificilmente voltam ou recomendam esse profissional. Por quê? Porque ele falhou com vocês na experiência de atendimento do serviço que vocês estavam contratando. Então, assim, marcou 8 horas, marcou 9 horas, marcou o horário que for, desde que você tenha combinado com o cliente, cumpra esse horário. Parece banal, mas isso gera para as pessoas uma credibilidade e passa profissionalismo. Mostra para os clientes que vocês são profissionais. Muitas vezes, mais uma vez, eu chego na casa do cliente, tiro o cliente da cama e me vem a frase: eu não imaginava que tu chegaria exatamente às 8 horas, porque geralmente a gente marca e o pessoal acaba atrasando ou não chegando no horário marcado. Então, aí, só nesse ponto de chegar pontualmente 8 horas, ou 10 para as 8, ou 5 para as 8, acaba que ele já muda a forma que ele está enxergando o meu negócio. Então, assim, aí cheguei 8 da manhã, uniformizado, cartão de visita. Então, tudo isso vai passando para ele uma sensação: pô, olha só, o cara é profissional, o cara chegou aqui às 8 da manhã, como ele combinou, o cara me deu um cartão de visitas, o cara chegou falando comigo de uma forma bem profissional: olá, bom dia, seu fulano, meu nome é Samir, eu vim aqui para fazer o seu carro, o que aconteceu, aquela coisa toda. Diferente de várias e várias oficinas que muitas vezes a gente chega lá, é recebido por alguém: e aí, tchê, como é que tá? E não sei o quê, e já abraça o cliente, e não sei o quê, e já começa a falar de futebol, já começa a falar de uma outra bobagem, e não sei o quê, começa a contar a história. Isso tem muitas pessoas que gostam, mas tem muitas pessoas que são mais reservadas, e essas pessoas não gostam, isso é invasivo. E aí acaba que eles dificilmente vão voltar para a sua oficina. Então, muitas vezes, você está perdendo clientes e não sabe nem o porquê. Eu não sei o que está acontecendo, eu faço o serviço ficou bom e o cliente nunca volta, ou o cliente nunca recomenda ninguém, nunca vem ninguém para a minha oficina, para o meu negócio, por conta de alguma recomendação. Eu não sei o que está acontecendo, eu não sei o que eu estou errando. Só que aí, muitas vezes, dentro da tua própria oficina ou do teu atendimento, chega lá o cliente, tá o profissional de chinelo de dedo, regata, de vez em quando eu já vi algumas vezes, cara sem camisa, cara atendendo cliente fumando. Isso não passa credibilidade, isso não passa profissionalismo para o cliente. Então, a experiência do cliente, um combo geral, a postura, o jeito que você fala, a apresentação que você vai estar se mostrando para ele, isso tudo passa para ele uma imagem que você é uma pessoa comprometida. E isso vai fazer com que você consiga transformar esse cliente num vendedor mais adiante. Então, vamos para o nosso segundo tópico, nosso segundo pilar, que é a disciplina. Quando eu falo de disciplina, eu quero dar um exemplo assim. Não, vou deixar o exemplo para depois. Então, assim, falando de disciplina, é ter um método de atendimento. O que isso significa, Samir? Você vai fazer um serviço, não adianta você chegar lá e tirar todas as ferramentas e deixar uma bagunça o seu ambiente de trabalho. Então, disciplina no método de atendimento. Então, assim, eu vou fazer uma chapeação, vou começar chapeando o carro, então eu vou simplesmente apresentar, mostrar, botar para fora as ferramentas que vão ser usadas para fazer o processo de chapeação. Qualquer outra ferramenta que seja desnecessária,
eu não vou mostrar. Isso mostra para o cliente outra coisa, que eu tenho um método, eu sou organizado, eu sou uma pessoa que me preocupei com aquilo. Porque assim, quando a gente faz um serviço dentro de oficina ou até mesmo fora, muitas vezes o cliente está vendo, ele vai olhar e dizer assim, olha lá que bagunça, como é que o cara se entende naquilo? Quantas vezes você já não viu alguém que foi prestar um serviço para você, um pedreiro, um marceneiro, um eletricista, chegar lá, o cara é um monte de ferramenta para tudo quanto é lado, ferramenta que ele usou no começo, com ferramenta que ele vai usar no final, e aí chega uma hora, ele se perde, que ele começa a procurar que nem um louco, que não sabe onde é que está tal ferramenta, e você fica olhando aquilo pensando, cara, que bagunça. Como é que esse cara se acha? Como é que esse cara tem dinheiro? Esse cara não tem nada, ele não sabe, tipo assim, passa a impressão que o profissional sabe menos do que a gente. Então, a gente mostrando uma organização e tendo um método de uma rotina de serviço, a gente consegue mostrar para esse cliente que também a gente sabe do que está fazendo. Então, assim, quando eu chego na casa do cliente, o primeiro passo que eu vou fazer é desmontar o carro, depois fazer a chapeação. Então, eu só tenho as ferramentas que eu vou fazer o processo. Eu tenho por que apresentar uma politriz nesse momento, sendo que eu só vou polir o carro lá no final do dia, que é a última etapa do processo de pintura? Não. Então, para que eu vou puxar todas as ferramentas, politriz, massa de polir, boinas, no início do serviço? Isso mostra para o cliente que eu sou uma pessoa organizada e que eu tenho um método de atendimento. Várias vezes o cliente já me falou, como tu é organizado. Meu Deus, eu imaginava que era outra coisa. Como é simples o processo. O processo por si só ele não é simples. O processo de repintura, quem trabalha com isso ou quem já viu algum processo de repintura, sabe que ele tem muitas etapas e ele é muito metódico. Só que se a gente tem um método e consegue simplificar o processo, a gente ganha tempo. E é por isso que eu consigo começar um serviço de manhã e entregar o mesmo serviço no final do dia, todos os dias. E isso me gera um salário de mais de 10 mil todos os meses trabalhando com repintura delivery. Então, por quê? Porque eu tenho um método de trabalho. Então, a gente tem que ter na cabeça, chegou no cliente, analisou o que vai ser feito. É um raspado, é um amassadinho, é um pique, é uma coisinha assim. A gente tem que ter na nossa cabeça um esquema de horários. Então, esse serviço aqui, eu vou começar agora às 8 da manhã, até eu organizar tudo vai ser 8h15, 8h20. Vou começar isolamento e tal, até 10 horas o carro tem que estar chapeado, até às 11 ele tem que estar no primer, para que às 11 pico, meio-dia, 1 hora, no máximo ele esteja lixado, para que 1h30 eu esteja aplicando tinta, para 2 horas aplicar o verniz, para as 3, 4 horas o carro está pronto. Isso é uma metodologia. Se a gente tiver isso mais ou menos na nossa cabeça, a gente consegue organizar o nosso dia de uma forma que a gente consiga entregar. Porque senão a gente baixa a cabeça e sai fazendo, quando vai ver, um processo que era para ser feito em 40 minutos, levou 1 hora e pouco. Por quê? Porque a gente não pensou o serviço anteriormente. A gente simplesmente baixou a cabeça e começou a fazer que nem um louco. E aí vai chegar um momento que vai ser 8 horas da noite, um serviço que era para ser rápido, a gente já está 12 horas na casa do cliente. Isso é uma coisa que ninguém quer, nem vocês como profissional, nem o cliente como cliente. Ele não quer uma pessoa 12 horas na casa dele. Inclusive, 8 horas da noite ele já está começando a querer relaxar, os filhos já estão em casa, ele quer dar uma desacelerada e tem alguém na garagem dele lá batendo, pintando ou polindo o carro. Então, isso também acaba incomodando. Então, ter uma metodologia, ter um horário para cada etapa, isso ajuda muito na hora que a gente vai fazer um serviço de atendimento a domicílio. Então, a gente tem que ter disciplina e tem que ter um método. E na disciplina também, a gente tem que ter uma disciplina com as nossas ferramentas. Mas o que isso significa? Eu já falei para vocês. Ter simplesmente cada etapa que a gente vai fazer, ter as ferramentas que a gente vai trabalhar somente naquele momento. Vai fazer a chapeação? Tenha somente as ferramentas de chapeação. Vai pintar um carro? Tenha
só as pistolas e tintas e tal que vai ser usada. Não tem por que ter as ferramentas de chapeação. Então, a cada etapa ter somente as ferramentas e materiais que a gente vai usar. E também é muito importante que vocês tenham as suas ferramentas sempre limpas e organizadas. Na minha época do quartel tinha um subtenente que ele sempre dizia: vocês têm que ter as áreas de faxina, têm que estar sempre em condições de. Ninguém nunca entendia o que eram as condições de, né? Porque ele queria dizer que tinha que estar sempre em condição de uso. Então, assim, vai precisar usar uma pistola, é pegar a pistola, botar tinta e sair pintando. Não é pegar a pistola, aí eu vou limpar, para partir daí, depois que eu meia hora limpando, o cliente está vendo tudo isso. Então, assim, vai pegar uma politriz, tá a politriz toda suja, ou vai começar a fazer um processo de chapeação, tá a repuxadeira elétrica com tinta, sem necessidade nenhuma, com coisa escorrida, toda suja. Por quê? Porque a gente não cuidou das ferramentas. E lembra que tudo isso que a gente está fazendo é para que o cliente tenha uma experiência bacana e recomende o nosso serviço e vire a ser um vendedor do nosso negócio. Então, tudo isso, a gente tem que ter um cuidado com as ferramentas, tem que ter disciplina com as nossas ferramentas para que elas estejam sempre em condições de uso, sempre bem apresentáveis, para que o cliente olhe e fale: ah, mas olha só, parece novinho, tua ferramenta está bem bacana, está bem organizada, bem limpinha e tal, porque isso tudo passa a credibilidade. Isso tudo mostra que vocês são bons profissionais. E também é importante que vocês tenham essas ferramentas sempre com a manutenção em dia. O que significa isso? Significa que vocês precisam ter elas... não adianta. Imagina a situação. Você vai chegar na casa do cliente para fazer um serviço e daqui a pouquinho precisou usar a politriz e a politriz não está funcionando. Aí você vai lá, pega a chave de fenda, abre a politriz, bota para cá, bota a peça para lá, né? E o cliente só olhando. Olha só, cara. O cara não cuida das ferramentas dele, que é o ganha-pão dele. Puta, eu larguei meu carro na mão desse cara. Como é que vocês acham que o cliente vai pensar vendo vocês organizar e abrir ferramenta? Por quê? Porque vocês não cuidaram dela no momento ideal, no momento propício, antes que isso acontecesse. Ah, vai ter situações que, obviamente, no momento vai acarretar alguma coisa numa ferramenta. Mas o cliente também está vendo quando, às vezes ele está por perto. Então, às vezes ele vai ver que tipo um acidente aconteceu. E isso faz parte. Ninguém está livre. Agora, quando é descuido, quando é desleixo, eles também percebem. Isso tudo gera aquela sensação de desconfiança, de falta de profissionalismo, porque se vocês não cuidam nem das ferramentas deles, como é que vão cuidar de uma forma necessária do carro do cliente? Então, tem que ter as ferramentas sempre limpas e organizadas, e como diria o subtenente lá no quartel, em condições de. Depois disso, nossa disciplina, que foi nosso segundo pilar, lembrando, os 3 pilares: comprometimento, disciplina, e aí a gente chega no nosso terceiro pilar, que é a resiliência. Tá, Samir, agora deu para falar complicado, começou a inventar palavrinha, quer se achar o intelectual. Não, nada disso. O que significa resiliência? A resiliência é simplesmente saber que alguma coisa pode dar errado e saber o que fazer quando isso acontecer. Então, vamos lá. Nós temos que saber que a gente está trabalhando com produtos químicos. Produto químico, quem já trabalha com isso ou quem já trabalhou com isso, sabe que por mais que a gente faça tudo certinho, a gente pegou, tratou, usou da ferramenta de material de EPI, manuseou da forma correta, catalisou como tinha que catalisar, respeitou todos os todo o passo a passo que o fabricante recomendou. E mesmo assim, aconteceu alguma coisa, o material reagiu com o material que tinha embaixo, daqui a pouquinho o carro já tinha sido repintado, daqui a pouquinho o carro é muito antigo e já tem vários produtos químicos embaixo, e daqui a pouquinho o thinner da tinta, porque daqui a pouquinho ela está muito diluída, mexeu com o material de baixo, levantou tudo e deu problema. E aí, o que você vai fazer? Você tem que saber que produto químico, às vezes, vai dar problema. Alguma coisa vai fugir do controle. E aí, a gente tem que ter
tudo mentalizado. Porque vai fazer o quê? Está aplicando uma tinta, aplicando um verniz, uma coisa assim, e começou a reagir. O produto começou a reagir. Começou a arrepiar, como a gente diz. Vai fazer o quê? Vai sair chutando o carro, vai virar as costas porque essa merda, e vai xingar o cliente, vai ficar bravo. Não adianta. Tem que resolver. Então, antes de ficar brabo, antes de querer chutar tudo, querer achar culpado, de querer apontar dedo para não sei quem, a gente tem que ter essa resiliência de saber que, por mais que a gente faça tudo certo, alguma coisa pode fugir do controle. E o mais importante disso é saber quando isso acontecer, é o que fazer quando isso acontecer. É estar preparado que qualquer parte do processo, mesmo você tendo um processo bem definido, com horários, como eu falei para vocês, pode ser que alguma coisa fuja desse script. É como diz a frase, a vida não está nem aí para o teu planejamento. Só que se tu não tiver planejamento, vai ser muito pior, ser muito mais difícil viver. Então, tenha sempre em mente que por mais que a gente cuide, por mais que a gente faça tudo como tem que ser, às vezes alguma coisa vai fugir do nosso controle. E quando isso acontecer, a gente tem que ter um plano B e saber o que fazer em cada etapa. Por isso que é importante a gente ter, eu falei para vocês, no nosso segundo pilar de disciplina, a gente ter um método de saber e entender. Ah, aconteceu tal problema, é por conta de tal coisa. Saber o que está acontecendo, conhecer os processos, conhecer, isso tudo faz parte da metodologia, que é o nosso segundo pilar. E tudo isso leva a gente a entregar um serviço bem apresentado da forma que a gente combinou com o nosso cliente, que vai gerar o nosso primeiro pilar, que é o comprometimento com a experiência do cliente. Vocês conseguem entender que tudo isso está interligado? E tudo isso funcionando de uma forma orquestrada, de uma forma correta, vai fazer com que lá no final o cliente, que muitas vezes está observando o nosso serviço, por mais que a gente não veja, o cliente vai ter essa sensação de profissionalismo, que a gente é profissional e que a gente cuidou do carro dele. Querendo ou não, é um bem dele. Então, a gente cuidando dele, a gente vai gerar no cliente essa credibilidade, ele vai continuar acreditando no nosso serviço, ele vai sempre nos chamar quando tiver qualquer problema nesse sentido, e mais do que isso, ele vai fazer questão de indicar para todos os amigos, para familiar, para todo mundo, ele vai fazer questão de mostrar para os caras, olha aqui, ó, pá, isso aí que tu tem no teu carro, isso aí eu tenho um cara assim ó, que vai vir aqui na tua casa, ou vai vir no teu local de trabalho e vai resolver isso aqui em um turno ou em um dia. Enquanto está trabalhando, o cara vem aqui e resolve para ti. Porque ele fez no meu, vem cá. Aí ele vai lá e vai mostrar o carro dele que você fez. Por quê? Porque a experiência dele foi muito satisfatória. Você gerou isso nele. De uma forma íntegra e de uma forma sem que fosse uma coisa forçada, que fosse uma coisa natural. Então você instalou essa credibilidade nele e aí ele vai fazer questão de mostrar para todo mundo o que você fez e vai fazer com que o seu negócio expanda muito e muito mais. Hoje em dia, eu já trabalho já dessa forma há 8 anos. Hoje em dia, eu já não divulgo mais o meu negócio. A maioria, vou dizer assim, 80%, para não dizer na totalidade, 80% dos meus clientes atuais vêm de indicação de outros clientes que já fizeram serviço comigo e que indicam para os seus amigos. Então, é uma coisa assim, eu não preciso ficar gastando com divulgação, não preciso ficar gastando com propaganda, não preciso ficar gastando com nada disso. Ou seja, eu estou parado e os clientes estão vindo até mim, que é o que todo mundo que trabalha com pintura, repintura, com qualquer área, na verdade, é o que todo mundo espera. Então, espero que vocês tenham aproveitado e tenham assimilado um pouquinho dos nossos 3 pilares para o atendimento, nesse caso, atendimento de repintura a domicílio. Como eu falei para vocês, nossa aula hoje ia ser um pouco mais rápida porque é véspera de Natal, né? E todo mundo tem os seus compromissos familiares. Então, só agradecendo a todo mundo que acompanhou a nossa aula de hoje. Bom Natal para todo mundo e a gente se vê pontualmente 8 horas na terça-feira que vem. Bom Natal para todo mundo. Até lá!